Hoje você vai descobrir o que é uma vingança de verdade, porque o que a Maki vai fazer com o clã Zenin vai fazer o extermínio do Itachi parecer brincadeira de criança. A terceira temporada começa com o Itadori limpando as mãos cheias de sangue, e eu acho que não tinha detergente em casa não, porque ele fica meia hora lavando essa mão. Um filhote de cruz credo tentava dar uma dedada nele, mas o moleque só pula a janela de um prédio de 20 andares como se não fosse nada, enquanto tava sendo caçado pra ser executado pelo Yuta, já que agora a sentença de morte dele foi revogada. A maldição voadora volta sequestrando o Yuji, atravessando um prédio inteiro com a cabeça dele, mas ela é fatiada no meio do ar e cai no chão igual bosta, e o Itadori tem que segurar na lâmina da espada no último segundo, porque o menino Yuta já tava lá pra fazer picadinho com o cérebro dele. Então a gente corta pro clã Zenin, onde um vagabundo tava feliz que a Maki dava só o pó da rabiola, falando que mulheres como ela que não obedecem os homens tem mais é que se lascar. Por outro lado, a irmã dela, a Mai, era excelente nisso, sem contar que tem os balões mágicos do mesmo tamanho que os da Maki, então pode tomar o lugar dela de boa. Esse corno é o Naoya Zenin, o primo da Maki e da Mai, e também o próximo líder do clã Zenin. O moleque entra na sala falando que o pai da Maki é um inútil igual as filhas, e que aquele tal de Jinichi tem um rosto estragado e deveria se inspirar um pouco no Toji. E quase que umas 3 cabeças saem rolando nessa brincadeira aí. Depois disso, um fóssil de 4 olhos entra na sala falando que infelizmente o Naobito faleceu, e agora ele ia ler o testamento que ele deixou pra ler quando aqueles 3 estivessem reunidos. O Naoya foi apontado como o 27º líder do clã Zenin. Ele também ia herdar todas as armas amaldiçoadas na escola Jujutsu e nos cofres secretos do clã. O maluco tá achando que é o Zoro agora pra lutar com 3 espadas, só que ele ainda ia precisar da permissão do Jinichi ou do Ogi pra usar essas armas. O verdadeiro problema é que se o Satoru Gojo for confirmado como morto, o pacto com o Toji Fushiguro vai ser honrado, e o Megumi vai ser recebido pra se tornar o novo chefe do clã Zenin e herdar todos os bens. Aí o loirinho entra em choque porque não ia sobrar nada pro Betinha, falando que não faz sentido aquele moleque desconhecido virar o líder do clã. A assistente dele fala que o Megumi tá em uma missão pra encontrar o hospedeiro do Sukuna, então o Naoya fala que vai lá matar o Itadori e já aproveita pra dar cabo do Fushiguro também, já que Tóquio tá um verdadeiro caos e ninguém vai achar estranho se eles simplesmente morrerem do nada. Depois disso a gente vê o Itadori todo depressivo em uma escada, falando pro Chozo que o único ferimento dele que não curou foi onde ele tomou um Kokuzen, provavelmente por causa do poder do Sukuna, que tá ficando cada vez mais forte. Perguntou se o Chozo não odeia ele por ter matado seus irmãos, mas o maluco fala que sabe que foi um acidente, e partem pra eliminar o máximo de criaturas espalhadas pela cidade. Então a gente finalmente volta onde a segunda temporada tinha acabado, com o Itadori correndo a milhão daquele bando de chupa-cabra. Ele pula da ponte e um esquilo bizarro tenta capturar ele, mas tomou uma bicuda com os 2 pés no peito pra ficar esperto. O Júpiter de One Piece também aparece pra dar um mordidão no garoto, mas toma uma porrada que quebra aqueles dentes podres que nunca foram escovados na vida, e começa a chover pedacinhos do minhocão. Um ciclope bombado tenta copiar o golpe que o Yuji deu no esquilo, mas o prota desvia e começa a fazer parkour pra escapar do apocalipse de demônios que estavam correndo atrás dele. Mas na verdade era tudo um plano pra atrair todos eles pro mesmo lugar, pra que o Chozo desse um único tiro de sangue que perfurou aquelas aberrações de uma só vez. Uma delas ainda consegue escapar e tenta pegar o Chozo desprevenido, mas o Itadori fala que a janta tá garantida, e ainda por cima eles ganharam um estoque de suco de uva infinito, enquanto a pintura da morte admitia que o Yuji realmente melhorou o controle da sua energia amaldiçoada e se tornou um deus da guerra. Do nada o Naoya chega chamando o Megumi de lento porque ele ainda não chegou, e pergunta por que o Itadori tá chamando tanta atenção ao invés de fugir, já que ele foi sentenciado à morte depois de perder a proteção do Gojo, e o Chozo não gosta nem um pouco disso. O loirinho safado fala que ele só quer resolver as coisas com o Megumi e não tá nem aí pra eles, então só vai quebrar as pernas do hospedeiro do Sukuna pra não atrapalhar, e spawnou do lado do Itadori dando uma cotovelada na boca seguido de uma rasteira. O Big Brother já dispara cheio de ódio, mas toma um jutsu 8 trigramas 64 palmas pra ser humilhado. Quase consegue acertar uma potente de direita, mas o Naoya era rápido demais e desviou do ataque dos dois ao mesmo tempo. Disse que eles são melhores do que ele tava esperando, então vai acelerar um pouco o passo pra ver do que eles são capazes. Mas do nada os 3 sentem uma aura sinistra, que era mais pesada até que do Satoru Gojo. Era o Yuta, que ficou surpreso do prota não tá sozinho, e perguntou que cada um deles é do Itadori. O Naoya já levanta os braços, mandando ele ficar tranquilo porque eles estão do mesmo lado. E o Yuji percebe que esse era o tal do Okotsu Yuta, que foi mandado pra executá-lo. Um feiticeiro de nível especial igual o Gojo. O Naoya conta que ele é primo da Maki, que foi mandado pra executar o Itadori também. Mas agora vai deixar todo o trabalho com o Yuta. O Chozo já queria vazar de lá, porque seria impossível eles apostarem em corrida com a loirinha. Os 2 irmãos combinam de se encontrar no local combinado, e antes do Yuji pensar em sair correndo, já tava sendo perseguido pelo filho do Flash. O Chozo tava tentando bloquear a rota do Okotsu, mas o Naoya maldito foi lá pra atrapalhar, falando que essa manipulação de sangue dele nem é tão assustadora assim, tirando o sangue perfurante, então não vai ser nenhum problema pra ele. Mas o Chozo pergunta se esse idiota achou mesmo que poderia mexer com seu irmão e sair vivo de lá. Então a gente volta pro presente, que era quando o Itadori já tinha sido completamente encurralado pelo Yuta. O feiticeiro era tão rápido que seus golpes pareciam invisíveis, mas o Yuji conseguia desviar de todos eles no último segundo, até que o maluco usa sua energia amaldiçoada cabulosa pra mandar o prota voando. Ele revela que a energia amaldiçoada dele é maior até que a do Gojo, mas o sensei usa os 6 olhos e praticamente não gasta nenhuma energia pra ativar seus feitiços. Depois da conversa fiada, ele volta a tentar fatiar o Itadori, que tava lembrando do seu best ofrendo, falando que
quanto melhor é o feiticeiro, mais difícil é ler o fluxo de energia dele. Então não dava pra prever os ataques dele até o último segundo. Mas no caso do Yuta, tava até transbordando de tanta energia. E um único arranhão poderia facilmente destruir todos os órgãos do seu corpo. Mas o Yuji fala que não pode morrer ainda e volta a fazer um parkour pra escapar. Tenta usar uma técnica com uma faca amaldiçoada pra se defender, mas ele nunca nem tinha treinado essa técnica, então é óbvio que ela não ia funcionar contra uma aberração daquela. O Yuta fala que o garoto tá prestando atenção demais na espada e deu uma joelhada nos ovos dele, que quase condenou as próximas gerações do Itadori. A faca é destruída e ele toma um corte de raspão no quadril, mas consegue quebrar a espada do Yuta no meio e um piscar de olhos, digno de um dos alunos do Satoru Gojo. O Yuji fala que ele só tá com uma leve ferida e agora os dois estão desarmados, então vai ser de igual pra igual. Mas ele já tinha caído no genjutsu do Yuta e tava sendo encoxado pela Shikigami dele. A Riki era tão forte que o prota não conseguia mover um único músculo do lugar. E mesmo com a espada quebrada, o Yuta atravessa o coração do Itadori. Só que lá dentro tava a maldição mais poderosa de todas, louco pra entrar em ação. Enquanto isso, o Minato Namikaze tava dando uma surra no Chozo, acertando socos tão rápidos que não dava nem tempo de respirar. E o manipulador de sangue já tinha sido completamente dominado. Desse jeito era impossível ele parar pra tentar descobrir a técnica do oponente. E foi arremessado com tudo na parede igual um pedaço de bosta mole. O Naoya pergunta o que esse cara é pra ser tão resistente. E o Chozo conta que ele é o irmão mais velho de outros 9 irmãos. Mas é lógico que não era isso que o maluco queria saber. Do nada parece que o loirinho desaparece. Mas na verdade ele tava copiando a habilidade do Sanji de se mover tão rápido que era impossível de ver. Aos poucos o Chozo tentava se igualar aos movimentos do inimigo, mas tomou uma espadada surpresa no meio do bucho e só não morreu porque tinha ativado o fluxo das escamas vermelhas, focando todo o poder nos músculos dos olhos pra melhorar a visão cinética. Mas o Naoya já tava atacando com movimentos esperando por um contra-ataque. Só que estancar um simples sangramento não deve ser nenhum problema pra um cara que usa manipulação de sangue, né? E pediu pro Chozo não contar pra ninguém que ele tava usando uma arma escondida, senão ia virar piada no grupo do Zap dos feiticeiros. Se bem que o Chozo nem ia voltar vivo pra contar a história. E esses dois eram completamente diferentes um do outro, porque enquanto um ama seus irmãos, o outro odeia do fundo da alma. Do nada o Onichi invoca um tsunami de sangue que pega o Naoya desprevenido, porque não fazia sentido ele tá vivo depois de perder tanto sangue. Mas as pinturas da morte como o Chozo têm a habilidade de converter energia amaldiçoada em sangue, então enquanto tiverem um pingo de energia sobrando, eles não podem morrer de hemorragia. A loirinha tem que desviar de todos os tiros perfurantes pra não virar uma peneira, mas as pernas dele começaram a ficar pesadas porque o Chozo endureceu o sangue que respingou nas roupas dele, falando que agora sim era checkmate. Mas o Naoya fala que não tem tanta certeza assim, porque ele conseguia enxergar movimentos a 24 FPS, como se estivesse vendo tudo em câmera lenta, então podia desviar facilmente daquelas pequenas gotas de sangue mortais, mas não entendeu por que o maluco não tava disparando. E na verdade esse era um ataque especial que o Chozo desenvolveu depois de enfrentar seu próprio feitiço por 150 anos. A supernova dele começou a explodir de todos os lados, fazendo que o Naoya ficasse completamente encurralado e não tivesse pra onde correr. O Chozo tinha feito a loirinha de boneca e tava prestes a acabar de vez com isso, mas o Yuta volta rastejando o corpo do Itadori, dando só uma porrada que deu tela azul nele. Do nada o Naoya começa a soltar suco de morango pela boca sem entender nada, porque o corpo dele tava rejeitando todo o sangue monstruoso do Chozo que se misturou com o dele. O Yuta pergunta se ele queria uma cura com a sua reversão de feitiço, e em troca só pediu pra ele informar sobre a morte do Itadori aos superiores. Do nada o prota começa a ter uma lembrança de quando ele tava nascendo, do vô dele falando pro pai se afastar daquela mulher porque ela é do job, e a verdadeira já tinha morrido. Só que do nada a mãe do Itadori aparece perguntando que besteira é aquela que ele tá falando, e na verdade esse era o Kenjaku que tava controlando a mãe dele. Horas depois o Itadori acorda e não entendeu nada quando o Yuta ficou todo aliviado dele não ter morrido. O maluco conta que uns meses atrás o Sensei Gojo foi pessoalmente até ele pedir pra cuidar do Itadori se alguma coisa acontecer, então ele foi obrigado a fazer todo aquele teatro pra parecer que ele tinha morrido de verdade. Quando o Gojo foi pedir isso, o Yuta já achou que era problema com mulher, já que ele nem conseguia imaginar alguma coisa acontecendo com o Sensei. Mas o Kakashi Hatake pede pra ele cuidar especialmente do Yuji Itadori, porque ele foi sentenciado a ser executado assim como o Yuta. Mas é claro que o povo que mandou ele mandar o Itadori pro inferno não é bobo, então antes de ser contratado como executor, teve que firmar um pacto pra garantir que ia matar o moleque. Por isso teve que matar ele de leve, mas depois usou a reversão de feitiço assim que o coração dele parou pra reviver ele. Mas já é a segunda vez que o Itadori ia fingir a própria morte, então não devem demorar pra descobrir a verdade. Do nada o Megumi aparece pra levar o Yuji de volta pra escola, porque a barreira tá enfraquecida e não tem problema se ninguém vê o rosto dele. Mas o Itadori manda ele parar de fingir que nada aconteceu, porque ele matou muitas pessoas. Só que o Megumi fala que a culpa é de todos eles e pra ele não desistir tão fácil assim, porque eles precisam salvar muitas pessoas pra compensar tudo que eles fizeram. Disse que o Norito Shikamo armou um jogo de execução de feiticeiro chamado Migração e Extinção, e a irmã do Fushiguro também foi envolvida nesse jogo do abate. Então ele pediu por favor pro Itadori emprestar sua força mais uma vez. Basicamente esse jogo do abate era um plano do Kenjaku pra manipular energia amaldiçoada em escala nacional, forçando a evolução da humanidade com a transfiguração. O Itadori fala pro Yuta que o Sukuna tá planejando alguma coisa pra comer o toba do Megumi, e que provavelmente ele conseguiu tomar o corpo dele em Shibuya, porque forçaram ele a comer 10 dedos de uma vez. Agora ele tá com 15 dedos dentro dele. Ai, que delícia! E pediu pra matar ele sem hesitar, se o Sukuna conseguir tomar o controle de novo. Então agora era hora de voltar pra escola e entrar em contato
contato com o Tengen pra conseguirem abrir aquele cubo mágico que o Kenjaku prendeu Gojo. O Megumi fala que a Yuki Tsukumo também tá escondida na escola, porque ela não quer encarar os superiores depois de bolar aquele plano maluco. O problema é que pra encontrar o Tengen-sama, eles precisavam escolher a porta certa entre as 10.000 portas que ele podia estar escondido. O Itadori pergunta o que aconteceu com a Nobara, mas o Megumi nem precisou falar nada pra ele entender que a mina já tinha ido jogar no Vasco. Do nada o Choso brota falando que talvez eles consigam dar um jeito nas barreiras de ocultação, e os dois se assustam que ele tava ali o tempo todo. Ele fala que vão fazer a mesma coisa que o Mahito fez quando roubou os dedos do Sukuna das pinturas da morte. Eles vão pra um quarto de cabaré onde encontrou a Maki e só o pó da rabiola, junto da Yuki falando que a Maki foi salva por pouco pela reversão de feitiço. O Choso começa a explicar o plano pra vencer a barreira da ocultação. Disse que no meio do caminho pra tumba da estrela fica o cofre proibido com os instrumentos amaldiçoados da escola Jujutsu, junto dos restos dos irmãos dele. Então ele podia usar isso pra rastrear o que eles querem. Era um ótimo plano, mas ninguém sabia quem era esse Noia. E quando o Itadori disse que era tipo o irmão mais velho dele, o Choso quase teve um derrame de tanta felicidade. Eles abriam uma porta que o malucão rastreou e estavam indo pra um elevador que levava pra tumba da estrela. Chegaram em uma sala toda branca e o Yuji achou que eles estavam no paraíso, mas na verdade eles estavam sendo rejeitados pela sala. Só que quando estavam indo embora, o Tengen-sama aparece perguntando se eles já vão. Fala que é um prazer conhecer o filho do Zenin, o descendente de Michizane, o feto das pinturas da morte e o hospedeiro do Sukuna. A Yuki que se lasque porque não sobra nada pra Betinha. A Yuki pergunta se não vai cumprimentar ela também, mas não era a primeira vez que eles se viam. Ela pergunta por que ele fechou a tumba da estrela, mas o Tengen tava com medo que eles tivessem se aliado ao Kenjaku, o antigo Noritoshi Kamo, um feiticeiro que hoje mora dentro do corpo do Suguru Geto. O Itadori interrompe a conversa pra perguntar por que o Tengen-sama tá coberto com uma toalha de mesa, e ele conta que é imortal, mas ainda envelhece, então eles também esconderiam o rosto se tivessem 500 anos. O Yuta fala que eles vieram descobrir o objetivo do Kenjaku e como abrir o cubo mágico que selou Gojo, e o Tengen fala que pode contar pra eles com uma condição: 2 deles deviam ficar ali pra proteger ele. A rapaziada pergunta se ele não é imortal e se tá com medo de ser selado, e depois que a Yuki manda ele explicar direito isso, começou a contar mais sobre o Kenjaku, que o objetivo dele é forçar a evolução da humanidade por todo o Japão, e ele só não fez isso antes porque tava em falta de energia amaldiçoada, sem contar que transformar uma pessoa por vez com encantamentos é muito ineficiente. Então o Kenjaku preferiu assimilar a humanidade com o Tengen pra transfigurar todo mundo de uma vez. Antigamente ele só podia fazer isso com o receptáculo da estrela, que era rico a maná e que o Toji mandou de arrasta, mas depois de tanta evolução não é mais impossível assimilar com outras pessoas. Isso porque aquela não era a forma real do Tengen-sama. Depois de ter evoluído, a alma dele tá por toda parte. Agora ele é o próprio mundo e quem for assimilado a ele vai se tornar uma coisa muito além de um feiticeiro. E uma única pessoa dessas que sair do controle pode destruir o mundo inteiro, já que o que aconteceu em Tóquio ia se expandir em escala nacional. Então agora ele pode ser o alvo principal da manipulação de maldições. E considerando a força do Kenjaku, o Tengen-sama seria absorvido assim que entrasse em contato com ele. A Yuki pergunta por que aquele maldito tá fazendo isso só agora depois de 1000 anos. E o Tengen fala que ele, o receptáculo da estrela e os 6 olhos estão conectados pelo destino. Disse que o Kenjaku foi derrotado 2 vezes pelos 6 olhos, e quando conseguia matar eles sempre reencarnavam. Por isso dessa vez decidiu selar ele pra nunca mais voltar. Até que 12 anos atrás o Toji Zenin apareceu. Ele era muito bombado, mas era o único ser sem nenhum pingo de energia amaldiçoada. Mas ele destruiu os laços com o Tengen. Ao mesmo tempo, o Suguru Geto apareceu com seu poder de manipulação de maldições. Então agora o Kenjaku tinha todas as peças que ele precisava, principalmente depois que ele botou as mãos no cubo mágico. Basicamente, o Kenjaku criou um Battle Royale pra sugar a energia amaldiçoada do Japão inteiro. Usa isso de aquecimento pra forçar a evolução da humanidade, fundir todo mundo com o Tengen num ritual bizarro. E tudo isso enquanto ele assiste comendo pipoca. Mas o plano tá todo cheio de regra chata porque nem o próprio jogo obedece ele. Ou seja, matar o Kenjaku não resolve bosta nenhuma. O jogo só termina quando o geral morreu ou se recusar a jogar e morrer do mesmo jeito. Primeiro eles tinham que decidir quem ia ficar, e na mesma hora o Choso e a Yuki se voluntariaram. O Choso fala que se ele conseguir matar o Kenjaku pode salvar seus irmãos, e a Yuki queria ficar pra fofocar mais com o Tengen. Então o Gasparzinho sacou um cubo mágico invertido que eles iam precisar pra liberar o Gojo. Eles precisam usar o feitiço da lança celestial invertida ou da corda negra pra forçar o cancelamento do feitiço. Só que 12 anos atrás o próprio Satoru Gojo selou a lança e destruiu, e depois o mesmo animal foi lá e eliminou a corda negra no ano passado. E o Yuta fala que é por isso que ele rodou a África inteira e não encontrou essa corda. Mas ainda existia um jeito, porque entre os participantes tinha uma feiticeira de 1000 anos atrás que se chama de Anjo, e ela pode cancelar qualquer feitiço. O Megumi entra em desespero querendo saber onde essa mina tá escondida, e o Tengen fala que ela tá na parte leste de Tóquio, dentro de uma das áreas do jogo. Ele explica que todo o Japão foi amaldiçoado e puxado pra migração, e que os jogadores despertam à meia-noite do dia 31 de outubro. Agora o problema é que em 10 dias e 15 horas o Megumi vai ser forçado a entrar no Battle Royale se não fizer nada. O Tengen resume as regras mais importantes: quem mata ganha ponto, feiticeiro vale 5, pessoa comum vale 1, e tem uma regra que deixa o jogador sair, mas é só ilusão de escolha, porque quem não jogar morre do mesmo jeito. O mestre do jogo não existe de verdade, quem manda é o próprio sistema, usando um Shikigami chamado Kogani pra fiscalizar tudo. Ou seja, não dá pra sair vivo fácil, não dá pra mudar regra, e o jogo foi feito pra forçar geral a matar uns aos outros. Mesmo assim, o Megumi diz que tem um plano pro Itadori não precisar matar ninguém. Depois disso, o Choso e a Yuki ficam pra proteger o Tengen, enquanto o resto da galera vai atrás de instrumentos amaldiçoados. Como o Megumi agora é o chefe do clã Zenin, eles podem mexer no cofre proibido sem pedir permissão, mas ainda falta gente forte no time, então o Yuta fala
fala que eles precisam recrutar o Hakari, aquele maluco problemático que foi expulso da escola. E no final aparece um comediante aleatório frustrado com a própria vida. E a gente descobre que ele também é um dos jogadores da migração que já tava começando a enlouquecer. Depois disso a Maki volta pra casa, e o doente do Naoya começa a zoar aquela cara dela toda estragada. E ela fica surpresa que ele conseguia diferenciar mulheres pelo rosto e não só pela bunda. E ele pergunta o que ela vai fazer, já que não consegue usar feitiços e nem enxergar espíritos amaldiçoados, sem contar que ela perdeu toda a beleza, que era a única coisa que tinha. E então não passa de um peso morto. Só que ela simplesmente ignora esse verme e vai direto pro cofre do clã Zenin. Na teoria ela não podia nem chegar perto daí. Mas agora que o Megumi é o líder do clã, segundo o testamento do Naobito, eles podem fazer o que quiserem. É claro que o sósia do Sasuke não queria nem saber dessa responsabilidade toda. Mandou a Maki assumir esse papel, mas ninguém ia aceitar ela, agora que ela tá toda lascada. A esquisita da mãe dela tava gritando igual uma louca, mandando ela voltar, e falando que nunca sentiu orgulho por dar luz a ela. Só que não dá pra destruir a mente de quem já tá toda destruída, então ela só cagou e continuou andando. Rompeu o selo, entrou no cofre e deu de cara com o pai dela. E em outra sala, o Jinichi falava que o Megumi com certeza seria um líder bem melhor que o trouxa do Naoya, mas eles não podem deixar que ele fique com todas as posses do clã. Só que eles não podem fazer nada ainda, porque além do clã Gojo, o Megumi ainda virou parceiro do Norito Shikamo, o próximo líder do clã Kamo. Então se eles eliminassem o moleque, iam criar uma guerra contra os dois clãs gigantes ao mesmo tempo. Então eles vão aproveitar que o Satoru Gojo virou um criminoso pra executar o Megumi, a Maki e a Mai como traidores por tentarem libertar ele. O Naoya pergunta se o velho Ogi concorda com isso, mas foi o próprio maldito que bolou esse plano. Lá no cofre, o corno falava pra Maki que não tinha nenhum instrumento amaldiçoado ali, porque eles anteciparam as ações dela. A Mai tava caída no chão igual um pedaço de cocô, perguntando por que aquela idiota veio até ali. O Ogi pergunta se ela sabe por que o antigo chefe do clã era o Naobito e não ele. E a Maki conta que é porque ele é um escroto que mataria os próprios filhos pelo poder. A luz apaga e o velho já tenta pegar a filha desprevenida, mas ela tava ligeira e já destruiu a espada dele no meio. Só que mesmo com meia espada, ele ainda corta o peito dela, falando que ele não virou o líder do clã porque as filhas dele são duas fracassadas. E a Maki caiu no chão sem entender nada. Ela cortou a lâmina e achou que o alcance tinha encurtado. E esse era um truque muito óbvio, porque ele é um feiticeiro e não um espadachim. O Ogi fala que nunca esteve atrás do irmão dele em nada na vida, mas o Naobito ficou com o cargo de líder porque as duas filhas dele são umas imprestáveis. E ele joga as duas rolando pela escada em uma sala que é usada pra punir os traidores. Tinham vários espíritos de nível 2 escondidos com medo do Og, mas assim que ele for embora vão vir se arrastando pra devorar elas. E deu adeus às âncoras que só afundaram a vida dele. A Mai foi se rastejando até a irmã e começou a medir o tamanho dos balões mágicos. Lascou logo um beijão na mina e do nada elas acordam em uma praia. Mas a Mai tava usando um feitiço pra se sacrificar e conseguir salvar a Maki, falando que enquanto ela existir, a irmã dela nunca vai poder ser completa. Disse que ia deixar as coisas com ela e pediu pra Maki destruir tudo. Então ela volta pra realidade deitada em um lago de sangue do lado da Mai, que já tinha feito check-in no além. O Og acha estranho porque os espíritos amaldiçoados tinham sido exterminados. Começou a usar uma coragem flamejante, falando que ele mesmo ia queimar a Maki até não sobrar mais nada. Mas antes que ele terminasse de falar merda, o cérebro dele já tinha decidido tirar umas férias da cabeça, porque a Maki já tinha passado a peixeira naquele lixo de pai. Depois disso começaram a tocar o sino da vila pra avisar que a mina ficou louca. Jogaram toda a culpa nela por assassinar o Og, como se ele fosse inocente. O Capitão Kukuru mandou capturarem ela com vida, porque ele mesmo queria acabar com ela. Um exército inteiro já tinha cercado a Maki, mas eles só estavam antecipando a viagem deles direto pro inferno. Já girou igual um Beyblade pra fatiar 4 calvos de uma vez, e saiu fatiando geral como se estivesse lutando contra um bando de crianças. Isso que ela é considerado um fracasso, hein? Incorporou o Itachi Uchiha e tava simplesmente exterminando o clã inteiro sozinho. Os caras não sabiam se ficavam puto ou tremeu na base, mas todos que iam pra cima eram obliterados em um piscar de olhos. Subiu pro segundo andar pra mudar de profissão. Agora ela decidiu virar artista e tava pintando todas as paredes com molho de tomate. Deslizou igual o Sonic, cortando geral na base da rasteira, e tava desmontando os malucos igual bonecos de Lego. O melhor é que ela fazia tudo isso sem esboçar nenhuma reação. 80% desses babacas já tinham sido eliminados, e pra cada um deles ela achava um jeito diferente de humilhar. Até que cansou desses lixos e decidiu passar a faca de passar manteiga no pão no pescoço de todo mundo ao mesmo tempo. O Capitão Kukuru chega perguntando se eles já resolveram as coisas, mas ficou incrédulo quando viu que todos os 100 guerreiros tinham sido dizimados. Do nada um careca chega destruindo tudo. Ele invoca uma mão gigante que espreme a Maki e faz uma piscina de sangue pra rapaziada. Os reis finalmente tinham chegado pra mostrar pra essa menina o que é bom pra tosse. Mas não foi hoje que a Maki foi feita de mosquito, porque ela já tava lá embaixo virando pra cima do Kukuru, sem acreditar que ela conseguiu se mover depois de levar um ataque do Chojuro. E em um piscar de olhos ela quebra a defesa do maluco e atravessa a espada no crânio dele. E todo mundo se pergunta se essa era a mesma Maki. Ela tava tão sinistra que usou a Rune do Lau pra pegar e explodir o coração do coroa. O Ranta chega gritando que não vai conseguir segurar ela por muito tempo, e o Jinichi marchava boladão pra acabar com a raça da guria. O pivete mal conseguia manter ela parada e gritou pro Jinichi acabar com ela de uma vez, e mandou uma chuva de socos gigantes que simplesmente destruíram tudo em um raio de 5 km. O Ranta saiu só o bagaço da laranja, comemorando que eles conseguiram, mas o que voltou de lá foi só a cabeça do Jinichi, que agora ia virar comida de tubarão. O Naoya finalmente chega perguntando se ela não tem coração pra fazer uma maldade dessas. Lembrou de quando conheceu o Toji, que mesmo não tendo energia amaldiçoada era insano, mas diz que ela não é o Toji e meteu uma bicuda na boca do estômago que fez ela vomitar até o almoço de amanhã. Usou o jutsu multiclones do Smurf pra macetar a Maki e sair arrastando ela por todos os cantos. Arremessou a prima na parede e quebrou todas as barreiras possíveis, mas não importava o quanto apanhava, a Maki não caía de jeito nenhum. Bateu uma palma e tudo ficou em silêncio, e ela fala que vai dar um abraço de
de urso no Naoya, mas ele já tava correndo a 900 km por hora, destruindo tudo no caminho. Ele fala que já sabe o plano dela de tancar o ataque pra tentar levar ele junto com ela, mas a Maki simplesmente foi pra cima dele com tudo, falando que agora ela finalmente consegue enxergar os movimentos dele a 24 quadros por segundo. E deu uma porrada tão sinistra que meu parceiro estraçalhou aquele pote de vidro que o Naoya chama de crânio. Ele zoou tanto o rosto da Maki cheio de cicatrizes que agora nem rosto ele tem mais. Depois disso ela vai procurar a mãe dela e pergunta por que ela tava mandando não entrar no cofre, mas a véia não sabia nem o que responder e tomou só uma servida pra ficar esperta. O inseto do Naoya ainda volta igual um zumbi, falando que ela esqueceu de finalizar ele, mas a própria mãe da Maki mete uma faca nas costas dele enquanto dá seu último suspiro. E agora essa maluca fala que tem muito orgulho de ter dado à luz as duas. A Momo chega na vila desesperada com a morte da Mai e chorou horrores falando que é por isso que não queria que ela fosse no cofre. Perguntou o que a Maki vai fazer agora, mas depois disso ela simplesmente acabou com a raça de mais 6 membros dos reis, 9 membros da Akashi e 21 membros do time Kokoro. Dias depois o clã Gojo e o clã Kamo foram até a central e pediram pra remover o clã Zenin das 3 grandes famílias. Mano, que episódio absurdo foi esse? O que a Maki fez com o clã Zenin fez a chacina do Itachi parecer brincadeira de criança. Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, comenta Maki Zenin. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 805 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.